Senhor Deus Jeová Yahweh, aqueles que são os confidentes mais próximos do Senhor Deus Pai Jeová Yahweh. Meu Senhor, aquele que fala face a face com Deus Pai Jeová Yahweh Elohim, Ele mesmo, como um amigo fala com um amigo por vós. Meus senhores, aqueles a quem Deus Pai Jeová Yahweh Ele mesmo acabou de revelar de uma maneira muito temível diante dos olhos de todo mundo em Caracas, Venezuela. Por favor, meus senhores. Bem, povo abençoado, a hora agora é por volta de 1h07 da madrugada, no horário da África Oriental, 22 de novembro, faltando somente 9 dias para a missão do Senhor em Paris, na França. Nesta noite, eu sei que vocês estão reunidos na sua igreja, a maior parte de vocês, para as suas vigílias desta noite. E eu quero compartilhar com vocês nas suas igrejas ou casas, onde quer que estejam, depois daquela tremenda conversa com o Senhor, eu quero compartilhar com vocês um aspecto muito importante da missão do Senhor na Terra, para que todos estejam bem alinhados, bem sintonizados e bem preparados para a vinda do Messias. Nesta noite eu quero olhar isto. Se você olhar em toda a Bíblia, já desde o início, no livro do Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, Gênesis 1, você vê que o Senhor cria todas as coisas e Ele diz que tudo que foi criado é bom, é maravilhoso e bom. Então, significando santo. Então, Gênesis 2, o Senhor dá a lei eterna da vida eterna. Esta lei eterna da vida eterna, onde ele diz o seguinte, versículos 16 e 17 de Gênesis 2, ele diz: e o Senhor Deus comandou ao homem, coma livremente. Lembre-se que é um comando, é uma lei, é um comando. Vocês são livres para comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, esta é a lei eterna da vida eterna que o Senhor deu. Então, este tornou-se o momento mais importante no qual, onde agora o Senhor, nesta terra, começou o papel de restringir o mal. Então você vê agora que o papel do Espírito Santo já começou bem aqui, restringir a perversidade na terra, o mal na terra. Então, se eu relembrar vocês um pouco, há um conflito no reino do Deus Todo-Poderoso. Há uma luta no reino do Deus Todo-Poderoso quando Satanás se rebelou, fez uma rebelião contra o Senhor. E quando ele se rebela contra o Senhor, Satanás, ele estabelece uma guerra com os anjos caídos, aqueles que caíram com ele. Então Miguel e os seus anjos o expulsaram para fora do céu. Então você vê o papel do Senhor em restringir o mal, a perversidade. O papel do Espírito Santo de restringir o mal já desde o céu e então vindo até a terra. Então em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, aquele que restringe o mal. Você vê o papel do Espírito Santo já manifestado aqui. Então, se você for para Gênesis capítulo 3, na queda, agora, o Senhor disse, Gênesis 2, 16 e 17, se você não tocar nisso, se você obedecer voluntariamente a esta lei eterna da vida eterna, vocês viverão eternamente. Se você obedecer, se você não cair em pecado, o Senhor estabelece a lei que restringe o homem do mal. E Gênesis 3 é a queda. Portanto, Gênesis 3, versículo 8, você vê agora o segundo episódio, a segunda fase de Deus restringindo o mal. Gênesis 3, 8, o Senhor está
procurando os seus filhos perdidos. Gênesis 3:8, ele diz o seguinte, ele diz, Gênesis 3, versículo 8, isto é o que o Senhor diz. Então, quando o homem e a sua mulher ouviram os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem. Onde está você? Então, o Senhor está andando em direção ao homem caído. Isto é novamente o Senhor não permitindo que o homem não caia totalmente no pecado depois da queda. Então, o Senhor novamente está restringindo a perversidade. Gênesis 3:15, agora, outro papel do Espírito Santo para restringir o mal. Eu porei inimizade entre você e a mulher, e porei entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Novamente, o primeiro evangelho, como que a cruz iria restringir o mal para que o mal não proliferasse e crescesse e aumentasse, então consumisse e tomasse posse de toda a terra. Então o Senhor está sempre trabalhando para restringir o mal para que não tome posse de toda a terra. Gênesis 3, 23 e 24, veja o que ele diz lá. Ele diz, por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden o homem, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. 24. Depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins, muitos, é plural, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, querubins é mais do que um. Então, ele colocou 2 querubins naquela entrada para poder guardar e impedir a humanidade de entrar onde a árvore da vida, onde Deus Pai estava. Então, novamente, esse fechamento da porta foi para restringir o mal, porque se o homem que entrasse lá no estado de queda e o homem comesse as árvores da vida, ele viveria com o pecado para sempre. O pecado jamais seria controlado, ele viveria em pecado eternamente. O pecado jamais poderia ter sido controlado. Mas este agora é novamente um outro momento, quando o Senhor restringe o mal para ter certeza de que o pecado não se proliferasse até a eternidade. Então, ele fechou esta porta. Então, você vê muito claramente o Senhor Todo-Poderoso restringindo o mal. Restringindo o mal muito seriamente como seu papel. Restringindo a humanidade de entrar no mal. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. E então, Gênesis 3, quando o homem caiu no versículo 8, Deus vai para alcançar, para tentar restringir o homem, tentando restaurá-lo da perversidade do mal, para trazê-lo de volta, restringi-lo do mal. Então, Gênesis 3, versículo 15, o plano de Deus para definitivamente restringir o mal, e este plano foi na cruz, para definitivamente restringir o mal e restaurar a humanidade, restringir a perversidade para não tomar posse da vida e da criação. Esta é a cruz em Gênesis 3:15 que nós lemos. Então, Gênesis 3, 23 e 24, Deus não permite que o mal tome todo o domínio até a eternidade. Muito, muito sério. Novamente, o papel do Espírito Santo para restringir o mal, é nisso que eu quero tocar nos poucos minutos que nós temos, por volta de 10 minutos nesta mensagem, nesta noite, depois desta tremenda conversa do Senhor, da ressurreição de um corpo morto que está diante de nós aqui. Então, Gênesis 5, 24, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele encontra
contra Enoque, então você vê Deus separando um povo para ele mesmo, separado do domínio do mal. Deus novamente restringindo o mal de tomar domínio de toda a sua criação. Deus está lutando. Gênesis 6, versículos 1 ao 8, o Senhor lamenta o nível do pecado, e Gênesis 6, do 9 ao 18, até mesmo Gênesis 7, o dilúvio vem, os dias de Noé, agora nos dias de Noé. O Deus Todo-Poderoso, ele desenvolve um plano para limpar toda a perversidade da terra. Novamente, Deus restringe o pecado, o Espírito Santo restringe o pecado durante o dilúvio de Noé. Em Gênesis 12, a partir do versículo 1, se você ler a Torre de Babel, Deus novamente intervém para restringir o mal. Em Babilônia, restringindo o mal para que não saísse do controle, restringindo o mal, o Deus Todo-Poderoso, restringindo o mal, a perversidade. Gênesis 18, quando Deus Todo-Poderoso, quando o próprio Deus desce para lidar com o assunto de Sodoma, o próprio Deus, ele desceu agora para restringir o mal ao julgar Sodoma, impedindo Sodoma e Gomorra de continuar naquela desenfreada explosão de pecado. Gênesis 19, versículos 24 e 26, Deus agora faz descer enxofre, fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra para restringir o mal. Ele restringe o mal. Então, em toda a Bíblia, você vê Deus enviando os seus profetas para sempre restringir o mal, para anunciar a hora para o arrependimento e retornar para o Senhor, para apartar-se do pecado e da perversidade, voltar para o Senhor e também para trazer juízo, para julgar a terra. Esta geração já está familiarizada com este que fala com vocês aqui, julgando a terra com terremotos, coronavírus, ebola, zika vírus, crise econômica global e todas estas coisas para restringir o mal, para que o mal não continue desenfreadamente. Então ele julgou o juízo de Deus no Egito. Isto é Deus julgando o pecado, Deus julgando o reino do norte com os assírios. Isto é Deus restringindo o mal. O juízo de Deus de Judá na Babilônia, isto é Deus restringindo o mal. Todo o caminho até que Jesus desceu agora para restringir o mal na cruz. É isso que você vê em Gênesis 28, no versículo 12, a escada de Jacó. Inclusive, a missão atual dos mega profetas do Senhor na terra agora. Terremotos, Covid, ebola, zika, guerras. Essa guerra de Gaza, da Ucrânia, a guerra em DRC, a guerra com o Irã, é para restringir o mal, para chamar o homem ao arrependimento. E quando o Senhor vem para levar a igreja, a profecia que nós estamos dando, é Deus restringindo o mal para que ele possa vir agora na tribulação, ferir a terra com o juízo para restringir o mal, para abolir, para expulsar o mal na tribulação. Na segunda vem, ele vem para fazer uma batalha, Armagedon e tudo isso, para restringir o mal. Restringir o mal. Restringir o mal, a perversidade. Muito sério. E então, até mesmo agora, quando ele estabelece o reino milenário para restringir o mal, o inimigo é capturado por 1000 anos, ele é preso. Até mesmo o juízo do grande trono branco é Deus restringindo o mal. No lago de fogo é Deus restringindo o pecado lá embaixo. Então, agora é o estado eterno. O eterno novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Isso é Deus restringindo o mal. Esse é o cumprimento. Ele agora restringiu totalmente e confinou, prendeu totalmente no lago de fogo, onde agora
as pessoas estão livres do mal no céu. Então, o Senhor está dizendo que aqueles que o ajudarem neste tempo, participarem da sua agenda para restringir o mal, para que não tome posse da terra, eles serão recompensados na glória eterna. O Messias está vindo, estejam sempre prontos. Obrigado.